rodar aqui, ó. Vamos ver. Ó, já estamos ao vivo. Porque eu preciso que lá no Face apareça, como é que se diz, direitinho, né? Ele só entra ao vivo depois que... Aqui, ó. Para variar um comercial, né? Aqui, pular anúncios. Eu vou ter que ficar de olho aqui, porque os comerciais vão rodar fácil. Aham, legal. Estamos ao vivo ali no Facebook. Ali. Muito bem. Então, tá. Acho que está tudo rodando. Não, ainda não. Vamos arrumando. Quem está chegando saiba que a gente está arrumando os detalhes. Já vamos entrar. No Face a gente está... Hoje a gente está no Face também, no canal do grupo. No canal do Kairos, né? Estamos ao vivo por lá também. Caramba, bota atraso nisso. Demora para ser reconhecido em alguns lugares. O pessoal se ilude com o número de visualizações do... Ó, deu lá. O número de visualizações do Facebook. É que o Face tem uma maneira diferente de contar as visualizações. Deixa eu ligar aqui, peraí um pouquinho. Sim, tudo perfeito. Então agora vamos começar. Então, olá a todas, olá a todos, sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas para mais essa manhã de leitura, rente ao texto e dialogada, uma verdadeira aula pública sobre mais um trecho desse livro aqui, do professor Marcelo Badaró Matos, professor da Federal Fluminense, sobre história moderna, história do Brasil, titular de História do Brasil, e ele escreveu esse importante livro aqui, que é sobre a classe trabalhadora de Marx ao nosso tempo. E hoje é a nossa sessão de leitura número 24, e para ela eu tenho sempre a minha colega de grupo, a Luísa Braido, que estamos, desde o início, acho que eu e a Luísa somos os que frequentamos todas as nossas sessões de leitura, e depois já algumas semanas o Scapim se integrou, vem lá do Cefet, e agora já também há umas 2 ou 3 semanas mais o Marcelo Noriega vem contribuir com a nossa leitura. Então hoje nossa sessão de número 24, a gente vai entrar numa parte nova do livro, né? A gente esperou, fez um arrazoado no final da semana passada, para que se fizesse um parágrafo de retomada. Portanto, a gente não precisa retomá-lo na íntegra, apenas passar pela leitura dele. É a parte 3 que a gente começa, né? Parte 3 que a gente começa. Sim, e essa é uma sessão de leitura feita pelo Movida, né, motivada pelo Grupo Kairos, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Trabalho e Políticas Públicas, coordenado pela professora Liliana Soares Ferreira, do Centro de Educação da Federal de Santa Maria. E hoje, excepcionalmente, a gente está ao vivo aqui no Facebook e estamos ao vivo também estamos ao vivo aqui no YouTube e também estamos ao vivo no Facebook. Então, quem está nos ouvindo no Facebook, por favor, venha para o YouTube, onde é uma plataforma muito mais amigável e você pode participar através do chat e depois o vídeo fica um registro também de toda a discussão que se dá a partir da leitura ali nos comentários, o que no Facebook não tem o mesmo algoritmo de interação. Então, tanto a gente fala mal dessa plataforma tão hostil, ao mesmo tempo, para esse tipo de grupo de leitura, o YouTube é bem mais amigável, tá? Então, a Luísa, eu marquei ela lá
no YouTube, não, no Facebook, e a Luísa já deu bom dia. Muito bom dia, Luísa, nossa colega de grupo, tá? Então, a galera já está chegando, já está nos vendo. Obrigado a todas, obrigado a todos. Então, eu acho que semana... Eu não me lembro qual foi a ordem da leitura, mas se não me engano foi a Luísa, depois o Escapim. Hoje o Marcelo, queres fazer um pouco de leitura, Marcelo? Vou esperar ele ligar o som ali. Gostaria. Então tá bom. Porque não é só curtir, tem que carregar peso também, Marcelo, tá bom? Funciona assim. É verdade. Bueno, tá ótimo. Tá bem. Então hoje a gente vai para a parte 3, o debate sobre a classe trabalhadora hoje. Então uma atualidade. A gente vai começar por um parágrafo de síntese. Esse parágrafo eu li ele e comentei, debati com os colegas ainda na semana passada. Então tudo que a gente fez lá na semana passada a gente vai deixar quieto, é só acessar lá, tem a playlist, grupo de leituras, grupo Kairos, e veja ao final da aula 24, da aula 23, está a síntese do que foi visto até agora. Então vamos de agora para frente, lá na página 95, e então o Marcelo começará a leitura hoje, se os colegas concordam. Bom, muito obrigado. Então eu começo já do primeiro parágrafo, já trabalhamos, né? Então, nessa terceira parte... Retoma. Perfeito. Esgotamento de classe. Então ele faz esse questionamento, se houve ou não esgotamento de classe. Na primeira parte desse livro, procurou-se sintetizar a concepção de classe trabalhadora que emerge na obra de Marx e Engels. Na segunda parte, uma caracterização sumária do perfil atual da classe trabalhadora em escala global e local. Foi confrontada com a concepção oriunda do materialismo histórico, com o intuito de avaliar sua validade analítica na contemporaneidade. Dessa forma, a hipótese sustentada nesse livro é a de que continua válida a perspectiva analítica baseada no materialismo histórico, em seu destaque a classe trabalhadora como categoria de análise e sujeito político. Então ele já reafirma pontos que ele trabalhou antes do livro, né? Então, nessa terceira parte, o objetivo é semelhante, porém o debate é centrado na crítica a abordagens construídas nas últimas décadas, que negam à classe trabalhadora um papel como sujeito histórico de um projeto transformador. Em certos casos, negando, inclusive, sua relevância objetiva para a acumulação capitalista na atualidade. As mudanças mais recentes no perfil da força de trabalho refletem alguns processos capitalistas contemporâneos, desde a crise capitalista iniciada nos anos 1970, as saídas buscadas pelo capital levaram a mudanças significativas na distribuição dos investimentos capitalistas e da força de trabalho pelo mundo, bem como na composição orgânica do capital e na forma de organização e gerenciamento das relações de trabalho nas empresas, acompanhadas de uma ação política internacionalmente concentrada de retirada de direitos trabalhistas e sociais, incluindo boa parte daqueles que caracterizaram o chamado estado de bem-estar social, cuja vigência era circunscrita a certas formações nacionais, europeias em especial. Aqui eu gostaria de fazer uma parte, Marcelo. Beleza. Eu falo porque nós temos um certo delay, né? Aquela distância entre o que um fala e o outro ouve, então sempre dá esse choquezinho, mas isso é normal, né? Então, assim, ó, eu só vou retomar esse longo parágrafo, ele é o último aqui da página 95. Tem uns dados importantes aqui. Eu já agradeço também, antes de fazer esse arrazoado, o Flávio, lá do Piauí, lá do Delta do Parnaíba. Então, bom dia a todos. O Ceia também sempre presente. Muito obrigado, Ceia. Muito obrigado a todas e todos. Então, aqui no início desse último parágrafo, não é o último, né? Ele é grande, mas ele não é o último. Então, no início desse parágrafo, que começa por as mudanças, o Badaró fala em crise capitalista iniciada nos anos 1970. E depois embaixo ele fala no welfare state. Muito bem, então, uma resposta, uma dupla resposta.
As políticas keynesianas fizeram parte dessa dupla resposta do bloco ocidental capitalista ao bloco socialista movido por políticas de Estado. Então, como que o Ocidente capitalista reagiu ao socialismo real, ao Sorex, como se diz no campo da sociologia? Bom, reagiu também fazendo políticas de Estado. E qual foi a política de Estado? Foi o keynesianismo. Implantado ainda nos anos 30 por Roosevelt e o New Deal, ele se espalha pela Europa, graça pelo mundo inteiro, pelo coração do sistema burguês, e institui 30 anos, as chamadas 3 décadas gloriosas, né? E ao final desse tempo esgotam-se essas possibilidades civilizatórias das políticas keynesianas capitalistas. Então, no início dos anos 70 entra em crise, mais uma das crises, essa crise do petróleo em 73, depois 79 a crise do Irã, como um grande fornecedor de petróleo para o mundo. E aí, então, começa a demonstrar o esgotamento do inchaço orgânico do capital. Aliás, na outra playlist que eu estou fazendo sobre economia política, eu decidi que eu vou terminar o capítulo 8 e 9 e vou ler todo o livro. E vou usar muito a imagem que a Luísa fez, e a galera gosta muito, aquela que mostra a composição orgânica, a composição variável do capital, e eu vou trabalhar, inclusive, o livro com aquela imagenzinha do lado. Ela está na aba comunidade do canal, para quem quer baixar e ter na mão ali para entender esse processo. Ele é central para entender a sociabilidade da classe trabalhadora. Então, no fim desses 30 anos gloriosos, início dos anos 70, entra em crise o capital, ele está muito inchado em seu volume orgânico, ele precisa começar a murchar para se refazer enquanto ciclo mais uma vez. E aí ele termina dizendo, uma ação política internacional concentrada na retirada de direitos trabalhistas e sociais. Então começa um ataque profundo à classe trabalhadora, e o nome desse ataque é neoliberalismo, ou seja, um novo liberalismo, em que o Estado não está ausente, o Estado está agente, ele é um dos agentes do mercado, ele se enxuga do ponto de vista da assistência aos direitos, saúde, educação, essas políticas básicas do Estado, mas ele age na economia como um dos agentes, e um agente privilegiado, porque ele tem na mão o Banco Central, ele tem na mão o sistema judiciário, ele tem na mão várias prerrogativas que lhe competem e que fazem dele um agente diferenciado nesse contexto, tá? Então, prossigamos, Marcelo, por favor. Toda vez que alguém quiser fazer alguma parte, pega a palavra aí e sai falando. Sim. Não, Só um complemento, colegas. Essas políticas seriam as políticas de austeridade, que a gente ouve muito falar em relação ao Estado neoliberal, né? Eu acredito que sim. Sim. Quais elas, Escapim? Não as dos anos 45, 70. Essas não, essas são keynesianas. As políticas de austeridade são neoliberais. Sim, políticas de austeridade são aquelas que tentam, tentam cuidar do cidadão, austero do ponto de vista fiscal, quando, na verdade, gasta-se com os bancos e atrasa-se o salário dos professores. É isso que o capital chama de austeridade. Ser austero é atrasar o salário das pessoas, não pagar as pessoas, reduzir direitos, mas manter intacto o pagamento da dívida pública. Isso é uma política de austeridade. O maior exemplo disso no Brasil, por exemplo, é a lei da responsabilidade fiscal. A lei da responsabilidade fiscal, que do ponto de vista moral, ela é uma ótima lei. Que lindo, não permite que um governante gaste mais do que arrecade. Ok, só que deixa de fora o juro dos bancos. Portanto, ela não tem nada de austera. Ela é a legalização da barbárie contra a classe trabalhadora. Então, as políticas de austeridade não são políticas dos 30 anos gloriosos das políticas keynesianas. Elas são a reação a essas políticas que ampliavam direitos, de fato, ampliavam direitos da classe trabalhadora, a uma ampliação de direitos sociais como nunca vista. Isso é fato, mas as políticas de austeridade estão ligadas mais ao contexto neoliberal de 70 para frente, que entrou em crise agora, com a pandemia. Agora se viu, né? Nada melhor para tirar um keynesiano do túmulo do que a morte de um neoliberal. Os neoliberais estão morrendo, de fato, na nossa cara, se deram conta que o modo deles fazer política fiscal, austeridade, não dá certo, aí ressuscitam os keynesianos. É por isso que eles estão lançando livro, fazendo sucesso na Globo News, Paulo Gala, Mônica de Boll, fala na Globo News, é anunciada como grande ícone, de fato um economista muito inteligente, eu a ouço o Paulo Gala também, são excelentes economistas, explicam
são, por exemplo, anti-trumpistas, anti-bolsonaristas, tudo isso é verdade, mas eles são simplesmente keynesianos, portanto, eles querem reformar, são reformistas, né? Querem reformar o capital, azeitá-lo para que ele funcione no limite da sua eficiência, portanto, são capitalistas até a raiz dos cabelos. Com certeza, com certeza. Eu só queria fazer um comentário sobre a questão do welfare state, do estado de bem-estar social. Ele é uma formação basicamente europeia, né? Porque na América, por exemplo, no Brasil, nós nunca tivemos, né? Nós temos o ataque aos direitos trabalhistas que foram construídos. A gente teve, acho que, uma onda de direitos trabalhistas também nesse momento que coincide com o estado de bem-estar social, mas nunca chegamos a ter o estado de bem-estar social de fato no Brasil, né? Eu acho que até o contrário. O welfare state ele funcionou no coração do sistema burguês. Nos Estados Unidos, em especial o leste, um pouquinho do sudeste, o sul com o leste, né? Um pouquinho do sudeste, pegando até a Flórida, e a Califórnia, do outro lado, que é um estado à parte nos Estados Unidos. Sim. Funcionou também na Europa, no centro da Europa, entre as duas cordilheiras, tanto dos Andes quanto dos Andes, tanto dos Alpes quanto dos que divide com o Ocidente. Portanto, exclui a Península Ibérica, tira Portugal e Espanha, e tira da Turquia para o lado, então pega só o coração da Europa, ali, França, Alemanha, Bélgica, Itália, e o Japão, a despeito de toda a sua volta, a despeito de toda a sua Ásia. Então o welfare state funcionou no Japão, na Europa Central e no leste norte-americano. O resto viveu a barbárie. Para que a Casa Grande comesse bem e vivesse seu bem-estar social, era preciso instalar a barbárie na senzala. E a senzala éramos nós aqui na América. Perceba o contexto dos golpes, começa na Guatemala em 54, termina no Chile em 76. É exatamente o mesmo tempo que a Europa e os Estados Unidos estão vivendo o welfare state. Claro, eles estavam no bem-estar social, porque nós aqui estávamos debaixo do porrete, né? Abaixo de golpes. A África subsaariana sendo ocupada em seu território, seus minérios, e em volta do Japão, todo mundo trabalhava para os japoneses, os famosos tigres asiáticos que nós estudávamos no colégio, não passavam de gatinhos a serviço do capital norte-americano, né? Esse aqui é o... Antes de voltar, deixa eu dar um bom dia aqui a Sônia, sempre presente. Bom dia, Sônia, muito obrigado. O Escape dá bom dia para todo mundo. Bom dia. Cuca Reis, bom dia, camaradas, bom dia. Chega também o Erval. O Erval acho que é integrante do grupo, né? Funcionou com a exploração na América, África e Sudeste Asiático, verdade? O Erval, entra para a leitura, Erval, vem para a leitura. Venha para a luz, meu filho, venha para a luz. Prossiga. Perfeito. Essas e outras características das mudanças na dinâmica da acumulação capitalista foram definidas a partir de expressões utilizadas com maior ou menor densidade como categorias de análise, como globalização, reestruturação produtiva e políticas neoliberais. Esses processos tiveram impacto muito negativo nas organizações e nas lutas da classe trabalhadora, sendo visível uma diminuição do percentual de trabalhadores sindicalizados, além de um recuo expressivo no volume de greves e outras lutas, desde pelo menos a derrota da greve dos mineiros de carvão britânicos em 1984, especialmente nos países de desenvolvimento industrial mais antigo. Por certo, outras razões também explicaram esse recuo, como a queda dos regimes do leste europeu na virada dos anos 1990 e a falência da social-democracia e do stalinismo dos partidos comunistas oficiais em se apresentar como ferramentas à esquerda. Há, porém, raízes anteriores para explicar a falência do Pacto Social-Democrata, que gerou em países da Europa Ocidental, com diferenças significativas entre eles, o modelo do Estado de bem-estar social nas 3 décadas que se seguiram ao fim da Segunda Guerra. Diante da crise dos anos 1970, em diversas situações nacionais, os sindicatos do setor privado, sobretudo dos ramos da indústria mais diretamente atingidos pelo fechamento de fábricas, trataram de buscar
nos mecanismos tripartites, representações empresariais, sindicatos e trabalhadores de Estado, de concentração social, acordos que fixassem garantias de salário e ou aposentadoria antecipada com base nos fundos públicos de segurança social. Tais acordos, embora confirmassem garantias de segurança social para uma geração mais madura da parcela da classe trabalhadora, de origem nativa que possui empregos formais, abriram margem para a intensificação da precarização entre os setores menos formalizados, empregados em outros setores da economia e que atingiam mais duramente as novas gerações que chegaram ao mercado de trabalho a partir dos anos 1990 e os imigrantes. Aqui é importante chamar atenção para essa nota. Ele tem uma nota, que é a nota 3, que é do Marcel van der Linden. Ele já apareceu no capítulo anterior e de agora para frente ele vai ser habitué aqui nas notas e citações do Badaró. O Erval, eu coloquei aqui o link, ó. Eu coloquei aqui o link do grupo de WhatsApp do canal. É só clicar, você entra no grupo, eu chamo no privado e mando o link para entrar aqui, mas o Erval disse que está acompanhando e trabalhando, então ele vai discutindo por aqui, ok, mas a hora que quiser fica à disposição. Chega também a Cuca Reis, que acompanha os chimarrões marxistas sempre de manhã cedo, ela é madrugadeira, e está na UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia, se não me engano, né, que é a mesma instituição da nossa colega Célia, né, que fez o pós-doutorado dela aqui com a Liliana. E com a gente no grupo, claro, né, e foi da minha banca, contribuiu muito para a minha formação também. E o Ceia diz, mas a lógica da austeridade é o Estado ser financiado pelo privado, claro, como se o privado fosse dotado de uma moral mais elevada, mais ilibada. E o Gessé Souza, um dos argumentos dele, em qualquer dos livros, é de que a lógica de que a corrupção só existe no Estado. Não, a corrupção existe no privado, não no Estado, ele é agente, por isso corrupção, quer dizer junto, rupção quer dizer ruptura. Então é a ruptura conjunta do pacto moral, digamos assim, né? Então é Estado e privado, público e privado agindo em detrimento da cidadania. E tem lógico o tamanho do Brasil para pagar dinheiro em banco. Isso é uma trampa para sugar o dinheiro. É verdade. Muito bem. Muito bom. Perfeito. Prossigamos. Diante de tais transformações na organização da produção, das mudanças desigualmente percebidas conforme a região do mundo, na composição da classe e do recuo das instituições e caminhos classistas de ação sindical e política tradicional, muitos analistas passaram a falar em um esgotamento das possibilidades de análise da realidade social contemporânea e de proposição de alternativas políticas a partir de critérios de classe. Para alguns, as mudanças indicaram o fim da centralidade do trabalho, no seu uso como categoria de análise. Perceba que está entre aspas, fim da centralidade do trabalho. Então agora ele vai, o Badaró vai começar a discorrer sobre uma série de autores que, estando no coração do sistema burguês, estando no centro do welfare state, desprezaram, fecharam os olhos para a barbárie da periferia. Portanto, eles, no coração do sistema, viveram um bem-estar social, pleno emprego, alto consumo, direitos sociais amplos, garantias sindicais e trabalhistas na plenitude. De fato, eles viveram. E aí, então, por só enxergarem o seu meio imediato, enxergaram um mundo maravilhoso e desprezaram a barbárie que ocorria na periferia. Nesse mesmo tempo, autores como Ricardo Antunes publicava em 1995, ele publicava Adeus ao Trabalho, era uma pergunta no título, seu clássico, né? Como quem diz, eles estão dando lá na Europa e nos Estados Unidos adeus ao trabalho. Adeus ao trabalho? Não, meus amigos, estamos no centro da produção e o trabalho continua sendo o centro da sociabilidade burguesa. Aliás, o centro de qualquer sociabilidade, a burguesa em particular. E depois ele escreve os sentidos do trabalho, depois ele escreve o continente do labor, o trabalho abstrato que é produzido na América para sustentar o coração do sistema. Então agora ele vai começar a enumerar vários autores míopes do ponto de vista da teoria social.
E entre eles tem gente aí citada largamente em dissertações e teses. O mais preferido no campo da educação, onde eu fiz o meu doutorado, é Jürgen Habermas. Esse é o mais esquálito, o mais anêmico dos teóricos europeus, e endeusado em muitos dos campos de pesquisa, na comunicação, no direito. Eu leio geralmente os textos até o Habermas. Quando elogia Habermas, eu começo a me dar um enuviamento nos olhos e eu perco a capacidade de entender o que a pessoa está dizendo. Ah, mas tu é muito preconceituoso. Muito preconceituoso, totalmente. Com Habermas, eu não tenho paciência, me desculpa. Tá certo. O Habermas foi muito bem usado pelas teses pós-modernas, né? A questão da racionalidade comunicativa, a ideia do fim do trabalho e a questão do diálogo, né? A ideia da categoria diálogo que se estabelece. Então, em que momento que é possível, numa luta de classes, uma relação dialógica entre trabalhador e patrão? Sabe onde é que isso vai dar na materialidade, Escapim? Vai dar na predominância do como é que é, do negociado sobre o legislado. É isso, Exato, né? exatamente. O diálogo. Exato. Sim, o diálogo. Tá, vai. E esse rótulo de preconceituoso aí nós carregamos muito bem ele, porque tem algumas críticas em relação a isso, mas aí eu utilizo uma expressão do Paulo Neto, né, que se de fato acontece esse preconceito ou essas teses pós-modernas, razão comunicativa, elas não têm correspondência com a realidade, a culpa não é minha, a culpa é da realidade, a realidade que é dessa forma. Se o materialismo histórico é a melhor forma de compreender a realidade, a culpa não é minha, a culpa é da realidade que se enquadra, que tem uma correspondência com o materialismo histórico. Ponto. Entende? Então não é uma questão preconceituosa, é uma questão materialista, é uma questão filosófica, né? Mas aí cabe uma questão sobre essa ideia do fim, da centralidade do trabalho. É possível, numa sociedade de classes, onde tem a propriedade privada como o princípio e o fim de tudo, uma sociedade, uma lógica social sem a classe trabalhadora, sem a classe que produz ou que gera o trabalho. Então essa é uma questão que a gente pode colocar para aqueles que pensam que de fato é o fim do trabalho, né? E aí nós vamos compreender que não é, que a questão em xeque, a questão que está posta em xeque não é a centralidade da categoria trabalho, mas é a imagem que é representada a partir da categoria trabalho no plano da consciência. Essa é a questão que a gente tem que discutir, né? Que os autores vão discutir a partir disso, né? Na verdade, o Badaró vai discutir e vai trazer elementos de outros autores que defendem essa ideia do fim do trabalho, mas vai fazer a contraposição com a teoria materialista. Então isso vai ficar interessante a partir de agora. Com certeza. Perfeito. Para explicar esse fenômeno, recorreu-se a um argumento cumulativo entre o contingente de aptos ao trabalho em cada país de industrialização avançada, seriam minoria os que trabalham. Aposentados, estudantes, donas de casa, entre outros grupos, somariam a maioria. Entre estes, muitos teriam empregos irregulares ou viveriam de pequenos negócios e trabalhos por conta própria, além dos desempregados por muito tempo. E entre os que trabalham regularmente, seria cada vez menor a jornada de trabalho necessária à manutenção do volume da produção de mercadorias, criando uma expectativa por redução da jornada e ampliação do tempo livre de férias, lazer e vida familiar, que passariam a consumir a maior parte do tempo das preocupações desses trabalhadores. Klaus Hoff foi um dos autores que, ainda nos anos 1980, teorizou sobre o fim da sociedade do trabalho, afirmando que as formas contemporâneas de atividade social, normalmente designadas como trabalho, entre aspas, não têm uma racionalidade comum, nem características empíricas compartilhadas. E, nesse sentido, o trabalho não é apenas objetivamente amorfo, mas também está se tornando subjetivamente periférico. Aí tem a citação do Klaus Hoff, Capitalismo Desorganizado, uma obra saiu pela Brasiliense.
Da Brasiliense, né? Esse teórico é um teórico importante na sociologia do lavoro, né? Na sociologia do trabalho, como é conhecida. É um autor importante. E vejam o tamanho do engano. Claro, as pessoas podem dizer, mas é fácil hoje, Guilherme, você vê a sociedade uberizada, você está vivendo em pleno 2020, olhar para trás e ver que eles não viram. Mas eu acabei de citar, não sou eu que estou criticando. O Ricardo Antunes fez essa crítica durante o processo. Enquanto eles se enganavam lá em cima, gente aqui embaixo desenvolvia, lembro do Marcos Correia, nosso colega de grupo, a dialética da dependência, mostrando que quanto mais se desenvolvia, mais dependente se tornava. A dialética da dependência é uma vacina, vamos brincar com a metáfora, contra esse tipo de ilusão burguesa sobre o trabalho. E ele termina a citação aqui, o Klaus Hoff. O trabalho não é apenas objetivamente amorfo, claro que não. Ele não leu, um Klaus Hoff, por exemplo, não leu nem a introdução, a contribuição, a crítica da filosofia do direito de Hegel, a introdução do Marx, um texto de 43, em que o Marx ali elabora a ideia de que os trabalhadores são trabalhadores porque eles têm cadeias radicais, ou elos radicais, conforme a tradução, porque eles sofrem a mesma exploração. Isso é o ponto de ligação entre eles. E é claro que o trabalho é amorfo, e cada vez mais amorfo. O Klaus Hoff, eu não me lembro se ele está vivo ainda, eu não conferi antes, o que ele diria então da uberização do trabalho, que é mais amorfo do que era nos anos 80. Isso mostra o que o Marx sempre explicou. No Capital, o trabalho se transforma para que consiga manter o metabolismo, ou seja, ele muda a forma, portanto ele vai ser cada vez mais amorfo, para que não se enxergue a sua materialidade mesma. Então é claro que o trabalho é amorfo, mas isso não muda o trabalho, isso muda a forma como ele aparece para a sociedade. Ele cada vez mais aparecia garantido, pleno, mas ele era cada vez mais extrativo lá nas formas de extração do mais valor da força de trabalho na América, na África, em volta do Japão, enfim, né? Por isso... Ele está vivo, tem 80 anos. A Luísa conferiu, tem 80 anos. Será que já se deu conta? Fica a pergunta, não sei, eu não li mais, eu li o Klaus Hoff na graduação. Eu tinha um professor ele está lá na Federal do Ceará, eu acho, está lá para cima. O professor João Vicente, um querido professor, ele lia Klaus Hoff e eu li com ele Klaus Hoff. Conhecia muito Klaus Hoff, eu li um pouquinho na graduação, João Vicente não estava, depois no mestrado em Ciências Sociais eu li Klaus Hoff. Um autor legal, interessante, muito, muito, muito bom de ler, mas tem esse engano cruel, radical na sua compreensão sobre o trabalho. Só para complementar, Guilherme, a partir da tua fala, a questão da forma, como é justamente a questão da imagem que eu falei antes, né? A imagem sobre a centralidade do trabalho. Ela é relativa ao ponto de vista de quem tá observando ou analisando o trabalho, ou seja, do ponto de vista do autor, né? Nesse sentido. Em qual situação ele se encontra para poder fazer uma análise e chegar a uma conclusão dessa, né? E aí entra a questão da racionalidade, essa é a questão importante, que é sobre a ideia, a representação, o reflexo da realidade na imagem do sujeito, né? Na subjetividade do sujeito. E só retomando o parágrafo anterior, na página 96, que ele vai dizer que o trabalho não pode ser tomado mais como uma categoria de análise, né? O Badaró tá explicando isso. E aí, a partir da perspectiva do fim do trabalho, né? Claro, então, nesse sentido, a categoria do trabalho, ela não pode ser tomada como um dado objetivo, ou seja, como uma realidade objetiva que vai refletir subjetivamente no plano do pensamento, ou que vai ser uma realidade representada no cérebro do sujeito, seja o sujeito trabalhador ou não. E aí, com isso, vai derrubar por terra o caráter universal. Por isso que ele coloca aqui que a categoria trabalho, aí agora vindo para a citação do Klaus Hoff, que a categoria trabalho não vai ter mais uma racionalidade comum, ou seja, não vai ter mais um caráter universal, por isso que vai ser fragmentado, amorfo nesse sentido, sem definição, sem estruturação, e periférico, não vai ter uma fragmentação, uma particularização, mas o trabalho não vai deixar de existir, a categoria trabalho, enquanto manifestação prática do homem para produzir a sua existência, e no caso capitalista, a existência do capital, ele não vai deixar de existir. Aí por isso que entra em questão, entra em xeque a imagem, que está sendo representada
no plano do pensamento de quem está fazendo essa análise e também de quem está trabalhando, ou seja, do próprio trabalhador, né? Que entra em relações, que entra em condições práticas e determinadas condições materiais de produção da existência, né? Perfeito. Interessante observar que Off chegava a essas conclusões numa economia industrial avançada como a alemã. Exato. Em que níveis de emprego e distribuição ocupacional da classe trabalhadora pelos diversos setores da economia tinham mudado pouco naquela primeira década de reestruturação. Ou seja, suas bases empíricas para projetar o fim do trabalho, entre aspas, eram, no mínimo, projeções muito fluídas. Outros chegaram a conclusões muito semelhantes, acrescentando mais ênfase ao elemento subjetivo para afirmar um esgotamento da proposta de transformação social, centrada nos trabalhadores como atores principais. A partir de um caminho distinto do seguido por Off, alguns anos antes na França, André Gorz entendeu que as novas tecnologias produtivas abririam caminho para uma redução do tempo de trabalho e possibilitariam a construção de uma sociedade plena de significados fora do ambiente de trabalho. Os protagonistas de uma mudança desse tipo, no entanto, não seriam os trabalhadores, mas, conforme Gorz, deveria ser a não classe dos não trabalhadores, entre aspas. Segundo ele, o sujeito histórico identificado pelo marxismo e, por consequência, o próprio marxismo, careceriam de potencial transformador. O marxismo está em crise, palavras do Gorz, porque há uma crise no movimento operário. Rompeu-se ao longo dos últimos 20 anos o fim entre desenvolvimento das forças produtivas e desenvolvimento das contradições capitalistas. Na verdade, o desenvolvimento do capitalismo produziu uma classe operária que, em sua maior parte, não é capaz de se tornar dona dos meios de produção e cujos interesses diretamente conscientes não estão de acordo com uma racionalidade socialista. E esse é o ponto em que estamos. O capitalismo deu nascimento a uma classe operária, mais amplamente um salariado, cujos interesses, capacidades e qualificações estão na dependência de forças produtivas, elas mesmas funcionais, apenas com relação à racionalidade capitalista. A estação do André Gorz, Adeus ao Proletariado, para além do socialismo, uma obra de 1987, que eu acho que teve muita influência nesse pensamento sociológico, né? Acho que é muito bem complicado nesse sentido, mas influenciou muitos, né? Pegou muitos nesse sentido. A ideia de que a classe trabalhadora não seria uma antagonista do capital, mas estaria desde a origem ou em função do desdobramento histórico do desenvolvimento capitalista, inexoravelmente comprometida com a reprodução do capitalismo, ganhou mais defensores nos anos seguintes. No fim da década de 1990, a perspectiva de que a reestruturação produtiva, com acentuado desenvolvimento tecnológico recente, levaria à superação inexorável do trabalho, vivo pelo trabalho morto. Além dessa ênfase na afirmação de que a classe trabalhadora foi e sempre será funcional, entre aspas, funcional ao capitalismo. Não possuindo potencial revolucionário, será retomada pelo Manifesto contra o Trabalho do Grupo Crises, que teve em Robert Kurz, durante algum tempo, seu principal arauto, assumindo um ponto de vista de crítica radical à sociedade capitalista. O manifesto apresentava um programa de negação do trabalho e da via política para a superação, entendendo política como ação que visa o Estado. Seu ponto de partida aqui tem também... Aqui só quero fazer uma parte. Então, ele fala... Primeiro, o manifesto. Quando eu fiz a resenha do livro, eu busquei o manifesto e li. Ele tem em português, foi traduzido em espanhol, italiano, francês, inglês, foi traduzido para tudo que foi língua esse manifesto. Ele alcançou a sociologia do trabalho no mundo inteiro, foi muito impactante. Tem disponível, bota Manifesto contra o Trabalho, Grupo Crises. E ele começa dizendo, acho que o Badaró cita, tá ali, ele vai citar agora. Um cadáver ronda a sociedade,
Um cadáver domina a sociedade e o cadáver do trabalho. É uma paráfrase ao fantasma que ronda a Europa, o fantasma do comunismo, do início do manifesto do Partido Comunista, né? Então, aqui tem um outro que eles não citam, mas que em mim, por exemplo, exerceu uma influência bem forte, que é o Domenico De Masi, um italiano que escreveu um livrinho best-seller do mundo inteiro, o Ócio Criativo, que agora não era mais o trabalho pesado, mas o ócio, a sociabilidade viria através da elucubração, né? Então, do ócio. E ele não está aqui, ele é de outro time, enfim, né? Mas isso exerceu muito. Eu, por exemplo, que fiz minha graduação nos anos 90, fui muito influenciado por esse tipo de ilusão burguesa aqui, né? Então eles percebiam, e qual era o argumento principal do curso, principalmente? A de que a tecnologia substituiria de fato o trabalho vivo. Portanto, eles negam princípios básicos do valor trabalho. Na verdade, o que eles estão negando aqui não é nem Marx, eles estão negando o princípio subjacente do edifício marxiano. Eles estão negando a teoria do valor trabalho, que está em Locke, que está em Adam Smith. Portanto, eles estão negando um princípio que é historicamente consagrado, mesmo na economia burguesa, mesmo na visão liberal clássica. Então, o engano deles é tamanho, que, por exemplo, nem Marx nem Engels cairiam em tamanha, e que tomaram princípios burgueses para constituir a sua teoria social socialista, tomaram princípios da teoria do valor-trabalho, por exemplo, da economia liberal, mas não negaram o evidente, não negaram aquilo que era empiricamente dado. E eles conseguiram fazer isso. Então, quando eles negaram o trabalho como centro da sociabilidade, acreditando que o trabalho... Eles não entenderam aquela explicação básica da teoria do valor-trabalho de Locke e de Smith, que somente o trabalho vivo produz riqueza. Eles achavam que a tecnologia podia, por ela mesma, produzir riqueza, quando está no capital, dito expressamente. A tecnologia, a máquina, as instalações, as forças produtivas, elas apenas transferem para a mercadoria o valor que elas já contêm. Elas não produzem valor novo. Eles conseguiram negar algo que era historicamente comprovado, empiricamente dado, verificável pela reprodução capitalista dos últimos 2 séculos anteriores a eles. Então é um engano monumental. Não tem tamanho para a gente fazer essa crítica. Tem um deles, só para finalizar, tem um deles que tem uma vida pessoal muito dramática. Eu não lembro agora, o que eu vou dizer é bastante irresponsável, porque eu não lembro qual deles, mas eu vou recuperar essa informação e no encontro que vem, o 25, eu trago, inclusive de repente eu rodo o trechinho. O Ricardo Antunes foi amigo pessoal de alguns deles. Eu vou recuperar bem quais deles. Dessa turma aí, né? O Off, o Kurz, eu acho que foi o Kurz. Eu tenho impressão, mas eu vou conferir. Ou o próximo que aparece, tem mais um, eu não me lembro agora. Bom, um deles teve uma vida pessoal muito dramática, chegando até mesmo à eutanásia da esposa. Sofreu muito atendendo essa esposa e isso aproximou ele de um princípio humano de percepção de mundo, ou seja, a vida dramática pessoal que teve fez se dar conta de que o que teorizava não era bem de acordo com o que acontecia no mundo, né? E quando ele precisou de apoio, quem deu apoio foram muitos líderes sindicais que ele combatia na sua teoria acadêmica. Mas eu vou recuperar com calma, por isso eu não vou dar o nome exato, mas foi um deles. Tem uma fala do Ricardo Antunes, bem antiga, eu vou ter que gramear e olhar bem com calma, mas eu vou achar, tá? Mas era isso a parte. Perfeito. Nossa, o que eu estava pensando que eu ia fazer esse debate também influenciou muito a esquerda brasileira, né? De que o trabalho não era mais central, como completamente, né? Claro, várias análises que nós temos completamente equivocadas entraram. Tu é economista, né? Não é? Não, eu sou historiador. Ah, historiador. Não sei por que eu achei que tu era economista, ainda bem que eu não disse no início do vídeo. Mas tu deve conhecer aquele livrinho clássico inclusive uma grande amiga minha, interlocutora da minha tese, a professora Tereza, ela gosta muito, sempre cita na dissertação de mestrado dela, ela cita muito, ela gosta muito, que é o Negri e o Hart, o Multidão. Um livro assim que é estupendo, é um livro maravilhoso. Primeiro que a escrita é maravilhosa, segundo que eles são extremamente convincentes quando eles dizem, não é mais a classe trabalhadora que move a sociabilidade. Agora os trabalhadores não são unidos por uma sociabilidade intrínseca que é o trabalho. Agora eles são movidos por pautas e agendas efêmeras, fluidas.
E aí, portanto, forma-se a multidão nesse bloco, age, consegue, desfaz-se, junta-se de novo aqui, influencia o Estado, influencia a luta sindical, influencia a economia, dissolve-se, reúne-se aqui. Essa é a tese, né, central do Antônio Negri e Michael Hart, eu acho. Bom, é multidão o livro. É um livro belíssimo, é um livro sensacional. E está alinhado, por exemplo, com a ideia da fluidez, da liquidez de Bauman, só que o Bauman não chega ao ponto de fazer isso. O Bauman nunca tirou o trabalho do centro da sociabilidade. Ele só conseguiu prova de que um gênio como Zygmunt Bauman conseguiu perceber a mudança, embarcou na canoa, mas sabendo que ela era só uma canoinha, mas que o grande transatlântico, que era a classe trabalhadora, nunca deixou de ser o centro que transitava nessas águas, né, da sociabilidade burguesa. O Bauman percebeu a fluidez, a liquidez do mundo do trabalho, incorporou ela na sua teoria social, mas nunca deixou de acreditar a classe trabalhadora o centro da sociabilidade. Mas está tudo nesse contexto, né? A fluidez, a liquidez, a efemeridade. Tem um professor também da URGS, o professor Antônio Davi Catani, que escreveu nos anos 90. Enquanto eles estavam iludidos, o Catani estava publicando aqui no pós-graduação em economia da URGS sobre a deriva social que os direitos burgueses concediam à classe trabalhadora, promoviam uma deriva social, psicológica, econômica na classe trabalhadora. Ainda bem que eu me lembrei, porque é outro cara que não se iludiu com esse tipo de tese. Mas é isso aí. Perfeito. Tá. Voltando aqui, assumindo um ponto de vista de crítica radical à sociedade capitalista, o manifesto apresenta um programa de negação do trabalho e da via política para sua superação, entendendo política como ação que visa o Estado. Seu ponto de partida também era, como em Off, ou Gors, na década anterior, uma afirmação da morte iminente da sociedade do trabalho, a partir da constatação das transformações tecnológicas em curso. Toda a força ideológica da valorização do trabalho, que atravessaria da burguesia em sua fase neoliberal ao sindicalista pançudo, entre aspas, em sua grita por mais emprego, corresponderia justamente à fase em que a crise do trabalho se encontraria em estágio terminal. Aí a citação. Veja antes da citação essa entre aspas, sindicalista pançudo. O que isso quer dizer? Quer dizer a imagem colada de um burguês, de um burguês barrigudo, sedentário, que não está no chão de fábrica, que não está trabalhando, está aburguesado, está assoberbado, está, enfim, acumulando, como o volume orgânico do capital acumula as carnes do sindicalista que não luta mais pelo trabalho, está também metaforicamente sintetizando isso. Então, essa é a ideia, o aburguesamento dos líderes sindicais. Isso teve um reverso muito forte nos anos 70, reverberou no Brasil com as greves do ABC, emergiu daí o próprio Lula como líder sindical, né, dessas greves, a América inteira com lutas sindicais, e agora nós vivemos um processo muito parecido, com a desacreditação do sindicato como centro de luta política contra o capital. Eu, por exemplo, não estou organizado num partido político, simpatizo com muitos, e dessimpatizo com tantos, então eu não me filio, mas sou filiado a sindicato e acho que o sindicato ainda é o centro da luta política contra os desmandos do Estado. Mas vamos à citação. Um cadáver domina a sociedade, o cadáver do trabalho. A produção de riqueza desligou-se cada vez mais da utilização da força de trabalho humano, numa escala que até há poucas décadas apenas imaginável na ficção científica. Ninguém pode afirmar com seriedade que esse processo voltará a parar, e muito menos que possa ser invertido. A venda dessa mercadoria, que é a força de trabalho, será no século XXI tão promissora como foi no século XX a venda de diligências. Aí a citação do Grupo Crises, Manifesto contra o Trabalho, de 1999, e tem a fonte na internet para quem quiser ver mais um pouquinho. A terminalidade do trabalho
decorreria de uma ditadura do trabalho morto, entre aspas. As transformações tecnológicas em curso decretariam o fim da possibilidade de qualquer utopia baseada no trabalho, e, portanto, nos trabalhadores. Também eles condenados a perecer. Agora ele tenta decretar a morte marxiana da teoria do valor-trabalho. Então, perceba, o Marcelo Badaró vai mostrar como eles, de fato, se enganaram historicamente, negando o princípio burguês da teoria do valor-trabalho. Eu gosto sempre de chamar a atenção disso, porque as pessoas dizem que é de Marx. Não é de Marx. A teoria do valor-trabalho é em Locke. Eu estou trabalhando nesse momento, tá fresquinho na minha cabeça, que eu estou trabalhando teoria do Estado, numa disciplina do curso de gestão pública, e a gente está trabalhando exatamente agora as teorias contratualistas a respeito do nascimento do Estado. E ontem de noite foi aula sobre John Locke, e o trabalho é central em Locke, e o Adam Smith foi um leitor atento de John Locke, e John Locke um inglês, o Adam Smith um escocês, eles estavam ali na mesma ilha, né, no mesmo conjunto de ilhas, e influenciaram profundamente depois a compreensão de Marx. Só que Marx olhou e disse assim, eles estão certos, só que eles não contaram a história inteira, é preciso mais um adendo. E aí Marx o supera pela negação, o Scapin, nós estamos estudando lá na outra playlist, né, Scapin? Supera pelo princípio dialético da negação, né? Incorpora e supera. Incorporação, isso. E por incorporação, perfeito. Então agora o Badaró vai mostrar como que eles tentam sepultar Marx, né? Corajoso, né? Bom, enganando, né? As distinções categoriais entre trabalho produtivo, que gera mais valor, e improdutivo, que não gera mais valor, assim como entre trabalho concreto, criador de valores de uso, sociometabolismo da humanidade com a natureza, etc., e o trabalho abstrato, produtor de valores de troca, subsumido ao capital, estranhado, alienado, etc. Presentes na obra de Marx, são desprezadas por uma análise desse tipo. Afinal, aí a citação. Pela primeira vez, a velocidade de inovação do processo ultrapassa a velocidade de inovação do produto. Pela primeira vez, mais trabalho é racionalizado do que ou pode ser reabsorvido pela expansão dos mercados. Na continuação lógica da racionalização, a robótica eletrônica substitui a energia humana, ou as novas tecnologias de comunicação tornam o trabalho supérfluo. Setores inteiros e níveis da construção civil, da produção, do marketing, do armazenamento, da distribuição e mesmo do gerenciamento caem fora. Pela primeira vez, o Deus trabalho submete-se involuntariamente a uma ração de fome permanente. Com isso, provoca sua própria morte. Aí é a referência que é do mesmo manifesto do grupo Crises. Nessa perspectiva, combinam-se dois problemas. De um lado, uma confusão da tendência do capital a incorporar cada vez mais trabalho morto, máquinas, tecnologias, etc., ao processo produtivo com a suposta possibilidade de abolição completa do trabalho vivo como resultado e sobre a vigência da dinâmica de valorização do capital. Tá aí, ó, se eles tivessem visto a ilustração que a Luísa fez, e eu tô usando aqui, eles não tinham dito essa bobagem. Luísa, tu és a culpada por esse bando de teoria precária a respeito do trabalho. Se eles tivessem visto a ilustração que a Luísa fez sobre a substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, só faz aumentar o volume orgânico do capital, sem produzir riqueza nova, confirma a tese do Marx do livro 3, da queda tendencial da taxa de lucro, ou seja, cada um competindo com o outro tenta ganhar mais que o outro, e todos em conjunto caminham para a sua própria destruição mútua e conjunta, né? Isso é de uma evidência impressionante. As crises cíclicas vão comprovando cada vez isso. O capital incha, até que uma crise, uma pandemia, uma guerra, um desastre natural faz ele murchar, ele começa a contratar trabalho vivo, se incha em volume orgânico, e os caras estavam tentando negar o evidente. Então eu faço a brincadeira. A ilustração da Luísa, e agora, daqui umas semanas, eu vou estar abrindo lá na playlist de economia política explicando
Vai ter um capítulo inteiro sobre queda tendencial da taxa de lucro. E eu vou trabalhar o tempo todo do capítulo aí, 4, 5 aulas públicas, com ilustração aqui do lado para que todo mundo entenda. E entender isso é fundamental, porque isso é o esqueleto. Esse é o esqueleto, é o tutano, como você diz na fronteira, é o tutano do edifício marxiano, do esqueleto marxiano da teoria social de Marx. Tá? Perfeito. Nessa perspectiva, combinam-se dois problemas. De um lado, uma confusão da tendência do capital a incorporar cada vez mais trabalho morto, máquinas, tecnologias, etc., ao processo produtivo, com a suposta possibilidade de abolição completa do trabalho vivo, como resultado sob a vigência da dinâmica de valorização do capital. De outro, um profundo determinismo tecnológico, que atribui à revolução microeletrônica, entre aspas, a robótica, entre aspas, e as tecnologias de comunicação, também entre aspas, o papel de sujeitos do processo de mudanças históricas na sociedade capitalista, ou para além dela. Vale também registrar que tal análise padece de um evidente viés eurocêntrico, o qual generaliza para o mundo todo uma dimensão relativa do peso do setor industrial em composição das economias europeias. É o que a gente pode chamar de metonímia do trabalho. Pegou a parte para exemplificar o todo. Pegou só o mundo europeu, welfare state, plenitude, trabalho pleno, e achou que o mundo inteiro estava vivendo aquilo. Não enxergaram um palmo além do seu próprio horizonte. Um viés eurocêntrico. Né? Aquilo de que tanto acusaram Marx, cometeram os próprios críticos do Marx, tá vendo? Exatamente. Mas só para complementar, aproveitando esse trecho, a questão do determinismo tecnológico, a gente não tem como ler esse trecho e não rememorar Ricardo Antunes. Inclusive, sobretudo numa live que ele fez agora nesse período da pandemia, retratando, derrubando por terra essa ideia de que não há mais uma utilização de força humana de trabalho, né? Em razão desse avanço tecnológico, da automação, por exemplo. E aí ele dá o exemplo, e tem uma questão importante, tá? Mas tecnologia para quem? A quem interessa esse avanço tecnológico? Porque aí ele dá o exemplo do trabalhador, do Uber ou do entregador, por exemplo, né, que trabalha por aplicativo. Eles trabalham com tecnologia, isso é evidente, isso é fato. Só que essa força de trabalho que os autores aqui do Fim do Trabalho negam, eles acabam executando por um longo período de tempo. Até ele deu exemplo de 14, 16 horas de trabalho humano que é destinado ao trabalho, mas que tem uma base tecnológica que camufla, né, que dissimula esse dispêndio de força humana que é negada pelos autores. Então é só por isso que eu falei a questão, ou tá enganando alguém, ou esse cara nunca trabalhou num trabalho manual, por exemplo, mas e é por isso que está defendendo essa ideia do determinismo tecnológico como sendo o fim do trabalho, né? Ou até o fim da história do trabalho nesse sentido, né? Perfeito. Eu proponho que a gente interrompa porque tem um pequeno degrau no texto. Ele para de analisar e mostra que, bom, tanto que ele começa o próximo parágrafo dizendo menos panfletário e mais analítico, ou seja, o Badaró diz, bom, até agora a gente viu uma panfletagem, esse grupo Crises, esse manifesto, o que queria era, como se diria na linguagem de hoje, eles quereriam likes, né? Eles queriam adesões, eles queriam incorporações. E parece que também eles fizeram isso de uma forma mais analítica, aí eu vou usar a palavra, menos irresponsável e mais analítico do ponto de vista teórico-acadêmico, o que é muito bom. Então tem um pequeno degrau no texto, então a gente pode começar a aula pública que vem, a leitura pública que vem, a 25, sexta que vem, 9h30, exatamente nesse segundo parágrafo da página 99. E agradecendo também que para sempre a gente respeitar a nossa horinha de leitura, para que ela sempre fique em 1 hora mesmo, né? O Ceia chegou mais cedo e disse assim, e o trilhão que o Guedes liberou para os bancos, claro, e ele disse agora, né, Ceia, esses dias, agora foi 2, 3 dias, que a inflação tenderá a baixar logo que terminar o auxílio emergencial, ou seja, o auxílio emergencial é um mal que eles têm que prestar, enfim, para quem é necessitado.
O que não viraram crédito, a maioria ficou para eles. Claro, eles veem sempre liberação para bancos como o motor da economia, como se o banco, o setor financeiro, fosse o motor da economia, e não a classe trabalhadora. Chega também a Silvia, dá bom dia. A Silvia está sempre por aí, tem assistido todas as aulas públicas. Muito obrigado, Silvia, muito prestigia este humilde canalzinho. Chega o Ceia também, diz: liberal é débil mesmo, porque eles odeiam greve. Eles odeiam greve porque greve é o único instrumento que para a produção. Se para a produção, eles param de ganhar. É a única coisa que eles têm medo. Por isso que eles chamam tudo que é grevista de perigoso, enfim, vagabundo. Né, vagabundo, tudo mais, é verdade. Pois é, só aproveitando... Fala. Essa questão da greve, aí a questão do poder da greve e as transformações da classe trabalhadora ou os movimentos intraclasse, um grupo de trabalhadores ou um setor específico que eu percebo que tem um potencial político revolucionário, digamos assim, nesse sentido que a gente está tratando, é justamente os trabalhadores de aplicativos, né? Nós tivemos há pouco uma greve que eles fizeram, não lembro que dia foi, que todos pararam, e aí ficou notável o déficit a partir desse break que eles deram, né? Tanto é que acho que até break deve ter sido até o slogan que eles utilizaram, né? Então eu percebo, a partir dessa tecnologização do trabalho, eu percebo um potencial revolucionário justamente nessa classe que trabalha, nesse grupo, né? Ou nesse setor que trabalha justamente com essa ferramenta, né? Então ali tem um poder revolucionário muito grande, né? Exato. Chega também o Flávio e diz, lá de cima, lá do Delta do Parnaíba: os trechos da leitura e análise de hoje foram apenas essenciais para a compreensão do que muito de nós aqui, leigos, temos dificuldade de perceber. Esse trecho é mesmo excelente, Flávio. Esse trecho, a mim, porque ele tomou de conjunto todas as ilusões a respeito do fim do trabalho. Acabamos caindo nas armadilhas, sim, sempre caímos mesmo. E o Flávio ainda diz: assim, muito obrigado, quarteto, por compartilhar conosco essa aula. Essa é a função daqui, né, Flávio? Uma leitura, digamos assim, militante. E antes de encerrar, propagandinha aquela. Primeira pergunta: você já é inscrito no canal? Inscreva-se no canal. Isso é importante para elevar a relevância aqui dentro dessa plataforminha hostil. Pergunto também se você já deixou seu comentário no vídeo, isso é muito importante. O comentário, depois que o vídeo fica disponível, eleva a relevância do vídeo nessa plataforminha. E, por fim, já curtiu e compartilhou o vídeo? Curte o vídeo, fecha a caixinha, se está vendo no mobile, fecha a caixinha, curte o vídeo e joga lá no Twitter, no Instagram, no grupo do Zap do tio fascista, dos crentes, da catequese, do grupo de dança, joga todos os grupos que tu puder, não tem problema, a gente é imune a qualquer praga que roguem contra nós, todo mundo aqui é benzido, tá? E chega também o Bolívar, o Bolívar estava ontem, ó. Muito boa leitura, me fez ir buscar o livro Multidões, vou ler. Vale a pena, Bolívar, vale a pena. Fala desse contexto de liquidez e efemeridade das lutas políticas. Ele já está datado, ele é um livro, acho que dos anos 80, final dos 80, início dos 90, porque quando eu fiz graduação ele era uma novidade, eu me lembro, né? Mas ele vale a pena. E sem falar que é uma escrita assim que tu começa a ler, parece uma prosa, assim, tu te encanta, tu tem vontade de continuar lendo, ele é encantador. Hart e Negri. Isso. E o Bolívar ainda diz: o trabalho parece ter só mudado o seu protagonista. Antes o homem comandava a máquina, agora a máquina comanda o homem, é o seu patrão. Mas aí, Bolívar, eu, por exemplo, não me alio a essa compreensão. Na verdade, você pegar em 33, o filme do Chaplin, o Tempos Modernos, os primeiros 8 minutos, quando tem aquele apito, relógio, as ovelhas entrando, a ovelha preta, que é o Chaplin, ele entra e ele é escravo da linha de... Deixa eu fechar aqui para mostrar que ele é escravo do tempo da esteira, da linha de montagem, ele é um escravo da máquina. Já ali ele é um escravo da máquina. A genialidade de Charles Chaplin ao denunciar isso já mostra que isso não era uma novidade. Agora, tem um detalhe, e isso é importante, isso passou batido no texto anterior. Tem um momento, eu não vou achar agora, mas eu vou, deixa eu ver aqui, ele fala em
Reestruturação do processo produtivo. Em algum momento aqui do texto de hoje, ele falou em reestruturação do processo produtivo. O que é reestruturação do processo produtivo? E aqui eu caminho para o fim. É quando sai de um panorama taylorista, fordista, que é a base do welfare state. O welfare state só funcionou, só conseguiu se conduzir na Europa porque havia uma base na produção material, que era o taylorismo, o fordismo. O que é a reestruturação do sistema produtivo? É o toyotismo, do Ono, né, que é o modelo japonês de administração organizacional do trabalho. Ali, o homem continua escravo da máquina, continua a reboque da máquina, digamos assim, só que de uma forma mais disfarçada. Agora ele tem que bater metas, agora ele está liofilizado, agora ele é multifunção, agora ele é todo multi-sited. No entanto, ele continua mais escravo, mais alienado, mais estranhado do que um Chaplin na linha de montagem em 1933. 33, eu lembro, é 4 anos depois do crash da Bolsa de 29, que sepultam o liberalismo clássico, monopólico, imperialista do capital, e vem um capital keynesiano, então, superar. E aí eu retomo o comentário do Bolívar. Agora a máquina comanda o homem, é seu patrão. Eu diria que ela já era antes, E o trabalho continua sendo o protagonista. Não porque comande, porque não comandar é uma das formas de alienação. Aliás, é a terceira forma de alienação do primeiro manuscrito, dos manuscritos de 44 de Marx. Ele já nunca comandou, sempre foi comandado. É uma das formas de alienação. E o trabalho ainda continua sendo o protagonista porque ele é o único capaz ainda hoje de produzir valor novo. E, repito, isso não é de Marx, isso é Adam Smith, um genial economista burguês escocês, professor lá de filosofia moral. Tá? Alguém tem mais alguma coisa a declarar? Se não... Eu só ia falar da questão que tu comentasse ali, mas era o processo de racionalização do trabalho, né? Que veio os modos de produção fordista, taylorista, depois o toyotismo, né? Aí sempre teve algo controlando o trabalhador. Primeiro era o cronômetro, depois veio a esteira, e agora tem a questão tecnológica, né? Fragmentada do trabalho, a questão das metas. Os aplicativos, sempre tem uma ferramenta controlando o trabalhador, né? E a questão, e o fato que o determinante que mais controla o trabalhador é a fome. E aí não tem, aí tu se submete a qualquer situação de trabalho. Por isso que não tem liberdade nenhuma, por isso que tu estranha o trabalho, tu é alienado ao trabalho, porque tu tem que produzir a sua existência. E essa é a característica mais forte do trabalho histórico, né? É a brutalização da vida. Então não tem um controle do homem para com o trabalho, é o capital que controla o trabalho e o homem nesse sentido, né? Nas suas relações de produção da existência. Em suma, né? Perfeito. Deixa eu dar um relatório aqui, antes da gente terminar, deixa eu ver se ele me oferece aqui, tomara que não trave, porque eu não posso ficar abrindo muita coisa nesse computador, que o pobrezinho é velhinho, coitadinho. Meu computador, se fosse uma pessoa, ele estaria usando muleta, óculos e todos esses. Então, vamos ver aqui, peraí, deixa eu só dar o relatório aqui para vocês. Aqui, o último clique. Vamos ver aqui. Então, nós estivemos hoje sempre por volta de 15 a 20 pessoas nos assistindo. Agora, nesse momento, tem 18. Passou 41 pessoas por aqui durante a nossa leitura. Eu que dou aula física, né, na universidade, é uma sala de aula cheia. Então, essa é a nossa leitura militante. É isso, companheiros? Semana que vem, se tudo der certo, sábado, 9h30 da manhã, abrimos e seguimos a nossa leitura exatamente nesse ponto do texto. O Sei, ainda na despedida aqui, com o pé no estrivo, ele diz: eles não colocam só trabalho morto, porque precisam do valor novo. Claro, o valor novo, só o trabalho vivo, só o capital variável, o trabalhador mesmo, gente de carne e osso. Então, se entrar comentário, saibam, o último que eu visualizo é esse do Ceia. Às vezes a gente fecha, tem gente que vê com um certo atraso, aí acaba comentando e o comentário não vai para o ar, tá? Mas é isso. Muito obrigado a todas e todos, um forte abraço. Semana que vem a gente se encontra.